gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, bendito é o nome do Senhor, no versículo 37. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 37 em diante. Deus se faz presente em nosso meio e o Espírito Santo de Deus se faz presente na casa. E onde há o Espírito de Deus há liberdade. Então Deus está aqui hoje para libertar, curar, avivar e derramar a sua bênção sobre os nossos corações. Amém? Podemos ler o texto, amados? Diz assim a santa palavra do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 37. E a sua fama, versículo 37 do capítulo 4 de Lucas. E a sua fama divulgava-se para todos os lugares em redor daquela comarca ou região. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse dele. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Versículo 44. E pregava nas sinagogas da Galileia. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, Evangelho segundo escreveu Lucas é um evangelho escrito muito precioso. Não que os demais não seja precioso, mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e vamos no Evangelho de Lucas, nós vemos um homem muito empenhado na obra de Deus, em expor as obras do Senhor Jesus. Lucas foi médico de profissão, companheiro do apóstolo Paulo, cuidava das feridas do apóstolo. Quando o apóstolo jazia doente, devido aos seus açoites, devido aos seus padecimentos pela obra do Senhor, fora chamado Lucas para cuidar deste homem, o qual nós conhecemos como apóstolo Paulo. E Paulo começou a ministrar sobre a vida deste homem chamado Lucas, e o poder de Deus começou a envolver e a gerar em Lucas um caráter cristão. Então o Lucas, ele começou a entregar a sua vida para Cristo e se apaixonar com a história de Cristo. Então agora Lucas vai começar a escrever a respeito de Jesus. Lembrando que Lucas não fora discípulo de Jesus nessa terra enquanto Jesus esteve nessa terra no seu ministério. Não, quando Lucas começou a escrever este evangelho, Jesus Cristo já estava à direita do Pai. Toda a obra sacrificial de Jesus já tinha concluída. Mas mesmo assim, mesmo sem ver Jesus Cristo visualmente, pela fé, Lucas começou a ser impulsionado pelo Espírito Santo a escrever este livro a qual nós acabamos de compartilhar. De uma certa feita, quando Jesus ele passou pelo sacrifício ali da cruz, ele morreu e colocaram ele no túmulo, no túmulo, e selaram o túmulo e colocaram os guardas. Os discípulos começaram a entrar em pânico. Eles começaram a ficar desesperados, eles começaram a ficar com medo. Cada um fora para sua casa. Eles se reuniam com medo dos romanos, porque o mestre deles agora fora crucificado. E agora já não tem mais aquela palavra de esperança, porque no momento do desespero eles perderam a esperança, porque diversas das vezes Jesus falava com eles: é necessário que eu seja entregue, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas quando eles estavam desesperados, irmãos, eles não conseguiam lembrar da palavra de Deus. Muitas vezes assim na nossa vida, muitas vezes o desespero, o medo, a luta, a aflição, ela vem bater na minha e na sua porta.
E nós esquecemos que sobre a minha vida e sobre a sua vida existe uma palavra. Existe uma palavra de vida. Existe uma palavra de ressurreição, uma palavra de vitória ao meu favor e ao teu favor. E os discípulos se encontravam ali naquele exato momento, desesperados. Passou-se 3 dias. Uma certa mulher foi ao túmulo procurar ali o corpo de Jesus para fazer ali o seu trabalho. Ela encontrou a pedra removida, os seres celestiais deu para ela um recado, ela teve um encontro com o Senhor, e o Senhor disse: ide aos meus irmãos e avisai, que eu ainda não fui para o Pai, eu vou ir ao encontro deles na Galileia. Eles estavam sentados, irmãos, todo mundo reunido ali em casa comendo, e Jesus ele entra na casa. Sem mesmo passar pelas portas, porque a Bíblia não fala que ele passou pelas portas, porque ele mesmo é a porta. Ali naquele exato momento, Tomé estava indagando, porque todos falaram assim: nós vimos o Senhor apareceu, a mulher chegou trazendo um recado, ali Maria chegou trazendo um recado. Ele falou: se eu não ver, se eu não tocar nas feridas dele, se eu não tocar no lado dele, onde a lança transpassou ele, eu não acredito. Jesus ele entra, porque Jesus não gosta de ninguém incrédulo. Jesus ele entra na casa, e ele chega até Tomé e fala: Tomé, olha aqui, toca, vendes. Tomé se prostra ao chão e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele assim: porque tu viste, tu crestes. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Jesus estava falando de mim e de você, porque fisicamente nós não vemos Jesus. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você que Jesus chamou você de bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Jesus está dizendo para Tomé assim: porque você está vendo, você está crendo, mas existe um povo que não vai me ver, mas vai crer na minha palavra. Mas existe um povo que não precisa de ver, mas este povo, pela fé, eles vão crer em todo o sacrifício que eu fiz por eles. Jesus estava dizendo de mim e de você. E essa palavra se cumpre em mim e você, e cumpre em Lucas, porque Lucas não precisou ver, mas creu em Jesus Cristo. Agora voltando para o texto, a palavra evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. Então quando Jesus Cristo fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus está dizendo para você assim: ide por todo mundo e pregai as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Aí você vai olhar para mim: qual é a boa nova, pregador? Se eu estou na lama, a boa nova é que Jesus te tira da lama e te coloca na rocha. Você diz para mim: pregador, qual é a boa nova? Se eu estou passando dificuldade na minha casa, a boa nova é que para Deus não há nada impossível. Você pode dizer: pregador, qual é a boa nova para a minha vida nessa noite, sendo que as portas estão fechadas? A boa nova é para você que Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Ele tem o poder, ele tem a autoridade para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Esta é a boa nova. Qual é a boa nova no mundo perdido? A boa nova é que Jesus cura, salva e liberta. Essa é a boa nova do Evangelho. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que me chama a atenção que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é de Cristo. Ele diferencia o Evangelho de Cristo dos demais evangelhos. Ele já sabia que viria falsos evangelhos, então ele está falando assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas por que, Paulo, que você não envergonha? Está falando do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo tem um Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mas por que você não envergonha deste Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo vai dizer que este Evangelho, que é as boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem neste Evangelho. O apóstolo Paulo está diferenciando este Evangelho dos falsos. Como é que ele está diferenciando, pregador? Primeiramente, que ele está dizendo que é de Cristo. Ou seja, a grande diferença, porque este Evangelho do Senhor tem um rei que é Jesus Cristo. E ele está diferenciando porque ele está dizendo que este Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que ouvirem e creem neste Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é empresa. Eu costumo dizer isso. O Evangelho não é a riqueza.
O Evangelho não é orgulho, a soberba. O Evangelho não é a arrogância, a fofoca, a falácia. O Evangelho, irmão, é o poder de Deus em ação. É o poder que atua para salvar o pecador. Este poder de Deus, ele atua com um único propósito. Qual é o propósito? Me tornar rico? Não. É salvar. Por que adianta eu ter riqueza aqui na terra e minha alma perecer no inferno? Eu aprendi uma coisa, lendo a palavra de Deus, porque a gente pedimos a Deus tanta coisa. Vou entrar no texto, é só uma introdução. Nós pedimos a Deus tantas coisas, às vezes Deus não nos dá, sabe por quê? Porque tem coisas que nós pedimos a Deus que Deus, se Deus nos dá, nós vamos amar mais essas coisas do que a Deus. Deus não vai te dar tudo o que você quer, sabe por quê? Porque senão você vai amar este mundo demais e no dia que a trombeta tocar, você não vai querer subir. Você vai ser igual a mulher de Ló, sabe por quê? A mulher de Ló olhou para trás porque ela tinha bens nessa terra. E quando o juízo chegou sobre aquela cidade, aquela mulher se apegou nos seus bens e olhou para trás. Sabe por que Deus não me dá e não te dá tudo que eu e você queremos? É porque Deus não quer que eu e você olhemos para trás e ficamos presos nessa terra. Deus não quer que nós venhamos colocar nosso coração nas coisas dessa terra. Jesus, uma certa feita, falou assim: aonde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Jesus está dizendo assim: na onde você focar mais, ali está seu tesouro. E na hora da trombeta tocar, vai ter pessoas que vai correr para trás para pegar as malas e abraçar o seu tesouro, irmão. Por incrível que pareça, tem pessoas que amam as coisas dessa terra. E João vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, 16, 17, falando assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. João está dizendo assim: filhinhos, não ame este mundo, nem o que há neste mundo. Sabe por quê? Porque tudo que há neste mundo um dia vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que ele está dizendo? Não ameis este mundo, então não andais afadigados, ansiosos pelas coisas deste mundo. Mas faz a vontade de Deus, porque você vai viver para sempre. Este é o propósito de Deus. Agora, voltando para o texto aqui, irmãos, nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 37, que vai falar da cura da sogra de Pedro. Mas eu gostaria de voltar desde o primeiro versículo do capítulo 4, para que vocês venham receber algo de Deus nesta noite. No início do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas vai narrar que Jesus, após ser batizado, saiu do Jordão. Jesus agora ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu louvo a Deus que Jesus não estava sozinho, porque o Espírito levou ele lá atrás, cante, na manderréia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando nessa noite, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está com você neste deserto, e que o Espírito Santo de Deus, esse deserto é só um momento. O Espírito Santo de Deus às vezes te permitiu entrar no deserto para provar a tua fé, para envergonhar o Satanás, o inimigo da tua alma, mas o Espírito Santo de Deus vai te tirar deste deserto e vai te colocar você como um homem e mulher aprovada de Deus no deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele não foi guiado à toa. Ele foi guiado com um propósito. Ele acabou de batizar e passa por uma tentação. Ele foi guiado ao deserto muitas vezes assim, né? Você pode dizer assim: não, entreguei minha vida para Jesus, foi só eu batizar, o deserto começou, a porta começou a fechar e Deus te provando, a Deus te testando. As coisas começaram a dar errado. Foi só eu batizar. Jesus acabara de batizar, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E no final dos 40 dias, no 40º dia, Jesus teve fome. E apareceu o tentador falando para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pensa bem comigo, Jesus 40 dias não comeu nada, não bebeu nada no deserto. Tudo que Jesus agora fisicamente necessitava para a sua carne, para encher o seu estômago, era de algo para se alimentar.
E é exatamente isso que o diabo oferece a Jesus. Algo para alimentar a carne de Jesus. E é exatamente isso que o diabo às vezes me oferece e te oferece quando nós estamos no deserto. Ele sabe que você e eu, às vezes, se Deus nos coloca no deserto, nos permite passar pelo deserto, é porque tem um propósito. Então ele vem querendo frustrar o propósito de Deus, porque ele sabe assim, no deserto vai ter escassez para ele, vai ter escassez para ela, e eu vou aparecer com o meu prato, eu vou aparecer com a minha oferta, e a carne dele, a carne dela não vai resistir. Então nesse exato momento Jesus, ele se encontra ali, ele teve fome, diz a Bíblia, e o diabo fala assim: se tu és o Filho de Deus, dá um jeito no seu problema. Porque assim que o diabo faz quando você está no deserto. Ele fala assim: você está no deserto, as portas se fechou, dá um jeito de voltar para o tráfico. Dá um jeito, põe sua mão. Você não merece passar por esse deserto, você entregou a vida para Deus para você passar por essa situação. Ele tenta te oferecer os pratos dele, da proposta dele. Ele chega para Jesus falando: se tu és o Filho de Deus. Primeira dúvida que ele tenta colocar na mente de Jesus, porque o diabo, ele é o mestre das dúvidas. E Jesus fala para ele de tal forma: Satanás, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Jesus, ele vai citar um texto da lei, no capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio, diz, está escrito lá em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, que nem só dessa vida material de necessidade física você vai viver, porque você foi criado com corpo, alma e espírito. Você não precisa só alimentar a sua carne, você também precisa alimentar o seu espírito, para que a sua alma seja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o diabo, ele não para por aí, porque se tem uma coisa que o diabo tem e falta em nós, é paciência. E paciência é longanimidade. Longanimidade é virtude do Espírito. Muitas das vezes o que nos falta para crescer, o diabo tem em abundância para nos derrubar. Às vezes para nós crescer, Deus quer de nós paciência para receber, crescer na obra dele. Eu quero louvar, eu quero pregar, e Deus está falando assim: tem paciência. E às vezes você não tem paciência, mas o inimigo tem paciência para te derrubar. O diabo, ele demora 40, 50 anos. Se ele tem um propósito de derrubar uma pessoa, ele vai ficar ardiosamente tramando contra essa pessoa durante todos esse ano. Ele não se cansa, ele é incansável. E ele não desiste de tentar Jesus, que ele vai dizer para Jesus assim, ele vai levar Jesus perto do pináculo do templo, e vai falar para Jesus, você vai mostrar para Jesus todos os reinos do mundo. Ele vai falar assim: está vendo tudo isso aqui, olha? Tudo isso eu a te darei, porque a mim foi entregue. Você só precisa me adorar. Você precisa só me adorar para me te dar tudo que está nesse mundo, ó. Tudo que você tem. O namoro proibido, o relacionamento, a traição, o adultério, a droga, o vício, a pornografia. Tudo isso eu te dou. É só você prostrar e me adorar. Uma coisa que eu aprendo com o diabo também, que é a adoração. Ele também está à procura de adoradores. Mas você conhece aquele texto que Deus está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Mas você não pode negar o fato pela Bíblia que o diabo também está à procura de adoradores. O que Deus oferece para os adoradores em espírito e em verdade é a salvação eterna, não neste mundo, mas na glória eterna. E o que o diabo oferece para aqueles que adorarem a Ele, sabe o que é? É os prazeres dessa terra, os prazeres deste mundo. Quantas pessoas estão adorando o diabo cantando? Quantas pessoas estão adorando o diabo fazendo em profissões que não agradam a Deus? O diabo deu a essas pessoas riqueza, irmão, porque ele ofereceu para Jesus riqueza. Então o texto me permite interpretar dessa tal forma, que o diabo, ele dá o que for necessário, desde que ele queira, desde que você o adore. Ele está disposto a te dar as coisas deste mundo. E ele diz para Jesus assim: eu te dou isso tudo aqui porque a mim foi entregue. Então ele não é dono de nada, porque a palavra fala assim, que a terra é o Senhor e os que nela habitam. A terra é do Senhor, o Senhor criou os céus e a terra. Mas por que ele falou que tudo foi entregue a ele? Se foi entregue, tem alguém maior do que ele. Ai, cante a bandeira. Foi entregue para ele só por um período de tempo. E agora ele está pegando algo que não é dele, está oferecendo a Jesus. Ele fala assim: eu te dou tudo
Aí Jesus cita novamente para ele a lei, porque Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Jesus fala para ele assim: a proposta que os homens jamais recusariam, Jesus recusou. Porque a recusa de Jesus é no cumprimento da lei, porque tem propostas que o diabo faz com o ser humano, que o ser humano não consegue resistir, não consegue cumprir a lei. E Jesus diz: eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Então agora ele vai falar assim: Satanás, vai-te, porque adorarás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Jesus novamente cita o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 novamente. E agora o diabo não desiste, ele leva Jesus a um alto do pináculo e fala com Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. O diabo está dizendo assim: você não é o Filho de Deus? Atire daqui abaixo, os anjos vão te pegar pela mão e todos vão crer que você é o rei de Israel. Aí Jesus novamente fala para o diabo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia fala assim que passado a tentação o diabo o deixou. Por quê? Depois de tentar ele 3 vezes, o diabo deixou. Por quê? Porque ele resistiu ao diabo. Está escrito na Bíblia: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo como? Ele resistiu ao diabo obedecendo a palavra de Deus. Só existe um jeito, irmão e irmã, de você vencer o diabo: é obedecendo a palavra. É quando ele vir te lançar para você o prato, se você falar assim: o seu prato é velho, é quebrado, eu prefiro a mesa que o meu Deus tem para mim. Quando ele vir te ofertar, você fala assim: a tua oferta é passageira, mas o meu Deus me oferece a vida eterna. Eu não vou trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Ai, cante na manderrébia. Eu não vou vender a minha vinha, porque a minha vinha foi meu pai que me deu, é herança do meu pai, teve um suor, me tira a minha vida nessa terra, mas eu tenho a vida eterna. Eu não vou vender a minha vinha, eu não vou vender a minha salvação. Ao final da tentação, o diabo deixou, irmão, envergonhado e confundido, porque se tem uma coisa que o diabo corre é de crente que resiste a ele. Ele olha para o crente que resiste e fala assim: esse aí não tem como, esse aí morre, essa aí sofre, está no pó, é o Jó da vida. Eu pisei no Jó, eu amassei ele, eu só não matei porque Deus não permitiu matar ele. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa: o diabo só não matou o Jó porque Deus falou assim: tudo que ele tem está entregue nas tuas mãos, de menos ele, porque ele é meu. Glória a Deus. Eu entrego tudo que ele tem, porque tudo que ele tem foi eu que dei, eu dou de novo. Ai, cante a banda. Só basta ele ser fiel, e eu sei que esse desafio eu vou ganhar. Deus está dizendo para o diabo: você desafiou o Senhor dos Exércitos, você desafiou um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, e eu vou apostar todas as minhas fichas nele, que ele vai permanecer fiel. Eu sei que ele não me adora pelo que eu dei ele, nem pelo que eu posso fazer. Eu sei que ele me adora pelo que eu sou. Eu sou o Senhor da vida dele. O diabo mataria Jó se não fosse uma palavra. Sabe qual? Toca em tudo. O diabo foi lá, tocou na vida financeira, roubou os bens de Jó, tocou na vida familiar de Jó e na vida da saúde de Jó. Irmãos, não precisa ser nenhum espertão para você entender que essas são as 3 bases do ser humano: saúde, aleluia, financeiro e familiar, e acima de todas a espiritual. Por que ele trocou nessas 3? Porque ele pensa assim: se eu toco na saúde dele, eu afeto a área espiritual dele. Se eu toco na família dele, eu afeto a vida espiritual dele. Se eu toco nas finanças dele, ele vem contra as nossas finanças, eu afeto a vida espiritual dele. Quantas pessoas o diabo tocou e não estão mais aqui?
tocou na família, não permaneceram fiel, não aguentaram, irmão. Tocou na saúde, não perseveraram. Mas existe crentes como Jó, que mesmo o diabo tocando na finança, ele adora. Existe crente como Jó, que mesmo o diabo tentando tocar na família, ele prostra o joelho no chão e fala: Deus, toma minha família na tua mão. Existe crente como Jó, que mesmo o diabo tocando na saúde, ele fala assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quer ver o diabo ficar invocado? É quando ele começa a tocar em tudo que Deus te deu, irmão, para te afetar você, para você blasfemar contra este Deus. O diabo mataria Jó, irmão, se não fosse uma palavra. Sabe qual palavra que foi? Toca em tudo que ele tem, mas na vida dele você não toca. Deus está dizendo assim: o que você tem vai ficar nessa terra, mas sua vida é minha. Amanderega, canto, narapácia, inimicanto, mianda, arabai. Deus está dizendo assim: olha, as coisas que você tem vai passar, mas eu tenho uma vida eterna para você. Ai, canto, amanderega. Não se preocupa se o inimigo te tomou algo. Amandarrácia. Eu sou um Deus fiel que, mediante a tua fidelidade, eu vou te restituir em dobro. O que o diabo te tomou, irmã, o que o diabo te levou, Deus está dizendo para você que, se você for fiel, ele vai te restituir 2 vezes mais e o diabo será envergonhado. Somente permaneça fiel ao Senhor, Deus vai te honrar. O que eu aprendo aqui, se não for a palavra de Deus sobre a nossa vida, o diabo nos mata. A palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus impõe um limite sobre a ação do diabo quando você está na presença de Deus. O diabo pode até tentar contra a tua família, contra a tua casa, contra a sua vida financeira, contra a sua saúde, se Deus permitir. Porque quando ele foi negociar, ele foi tentar negociar com Deus, conversar com Deus, assim dizendo, ele falou com Deus assim: Deus falou, ele é justo, e aí que foge do mal. Ele falou assim: mas você cercou ele. Amandéria, Cambarácia. O diabo está dizendo que os seus justos são cercados, tem uma barreira protetora, os anjos com espada de fogo desembanhada estão ao redor deles e não cessam em um minuto. Glória a Deus. Você é protegido, irmão, você é protegida. O diabo só se toca se Deus te permitir. Glória a Deus. E se ele te tocar, tem um propósito. Mas tudo que Deus quer é que você seja fiel. Quando você está na presença de Deus, o diabo tem um limite para agir na sua vida. Qual o limite? Aonde a palavra de Deus fala para ele. Você pode até certo ponto. Depois que o diabo não conseguiu, o diabo foi embora. Ficou frustrado. Irmão, o diabo está aqui também, tentando Cristo, Jesus. Jesus venceu o diabo obedecendo. E seguindo mais adiante, Jesus agora, após passar pelo processo da tentação, ele agora está cheio do Espírito, cheio do poder, e agora ele vai num lugar que eu e você gostaríamos de estar, na casa de Deus, prestar culto ao Senhor. Ele entra na sinagoga em Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia e foi criado em Nazaré. E ele vai entrar em Nazaré, que é uma cidade onde ele conhecia, onde ele fora criado. As pessoas ali estavam familiarizadas com aquele jovem Jesus, filho do carpinteiro José. Mas agora ele volta diferente, porque ele teve um encontro com o pai no Jordão. Ele volta diferente, aquele Jesus cresceu, ele não é mais menino. Ele não é mais aquele menino Jesus, mas não. Ele teve um encontro com o pai quando ele chegou ali no Jordão e João estava batizando. Naquele momento ele disse para João que para João batizar ele, João fala assim: não, eu tenho que ser batizado por ti. Ele fala assim: deixa assim para que se cumpra a palavra. Naquele exato momento João batiza ele, irmão. Quando ele levanta sobre a água, o Espírito de Deus em forma corpórea vem sobre ele, e o céu abre, dizendo: eis meu filho amado, em quem eu me compraço, o meu filho que me traz alegria, o filho que eu amo. Quando você, irmão, nessas águas do seu batismo, Deus abre o céu e começa a falar com você. Quando Jesus desceu o batismo, irmão, ele levantou da água, ele foi submergido na água, o céu abriu. O que eu aprendo com isso? Quando você
batismo o céu abre e você ouve a voz de Deus falar com você. O Espírito Santo de Deus, ele vem pousar em você, fazer morada. Agora Jesus está cheio do Espírito Santo, por isso que ele foi para o deserto, porque ele está cheio do Espírito. E agora, passado pelo deserto, o deserto passou, irmão, porque o deserto é só um momento, é só uma etapa. Crente cheio do Espírito Santo não morre no deserto. Crente cheio do Espírito Santo de Deus não fica envergonhado no deserto. Vale a pena se encher do Espírito. Vale a pena se encher na oração, no jejum, na leitura da palavra. Porque quando o tentador vier contra você, você está lotado de Deus. Que cada proposta que ele falar, você vai citar versículo bíblico. Você não vai começar a cair nas ardinosas armadilhas dele. Você vai parar de falar eu acho, você vai falar está escrito. Porque o simples eu acho não leva o Satanás a te deixar, não. Ele fala, se você acha, você tem dúvida. Então você não tem certeza. É quando você fala assim, eu acho que a porta vai abrir, o diabo fala assim, então você tem dúvida, você não tem certeza, isso não é fé. Quando você diz assim, eu acho que Deus vai curar o meu filho, aí o diabo fala assim, tá vendo Deus? Ela acha, ela não tem certeza, ela não tem fé, ele não tem fé, aí ele se anda, irmão, é quando nós achamos, mas quando nós estamos cheios do Espírito, deixamos de achar, e nós passamos a ter certeza. Nós falamos assim, está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo eu e minha casa. Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, e as portas vão se abrir, meu amor. Jesus entra na sinagoga em Nazaré, irmão. Agora ele está lá e dá para ele uma oportunidade dele pregar agora. Glória a Deus. Voltado do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, a oportunidade vem. Deram para ele a oportunidade. O menino está crescido agora. O menino é mestre. Ele é rabi agora. Chamam a ele, dá para ele uma oportunidade. Ele entra na sinagoga, os pessoal ali conhecia ele. Às vezes eles olhavam para ele e falavam assim, vamos ver o que vai sair daí. É aquele menino que mexia com madeira, consertava pé de mesa, consertava móvel. Ela deu para ele a oportunidade, vamos ver o que vai sair daí. Os religiosos às vezes pensavam isso. Quantas pessoas às vezes pensam isso de você? Vou te dar uma oportunidade para cantar. Pessoas que são orgulhosas demais, soberbas demais, pensam assim, vamos ver o que vai sair dela, vamos ver o que vai sair dele. Aquele menino aquela menina, vamos ver o que vai sair. Mas quando você está cheio do Espírito, você não teme ser envergonhado, porque Deus te honra. Deu para ele o rolo, irmão, do livro. Ele abre o rolo em Isaías 61 e ele começa a ler dizendo, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Aleluia. Está falando assim, olha, o Espírito está comigo. Vocês me deram a oportunidade, mas eu não estou sozinho aqui não. O Espírito está comigo quando eu canto. O Espírito está comigo quando eu prego. O Espírito está comigo quando eu faço a obra de Deus. Vocês me deram a oportunidade achando que eu vou ser envergonhado, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Unção fala de capacitação. O Espírito do Senhor me capacitou para quê? Pregar as boas novas aos pobres. Ele está dizendo, até os pobres merecem ouvir o Evangelho. Até aquele que não tem casa de mesmo bem adulto merece ouvir. E eu fui capacitado pelo Espírito para levar o Evangelho àquele que não tem onde nem cair morto. Você, irmão, irmã, o Espírito do Senhor Deus te capacita nessa noite para você levar o Evangelho àqueles que estão debaixo do viaduto, aqueles que estão abandonados pela família, aqueles que não têm nenhum dinheiro, não passagem para vir aqui no cultuar o Senhor. Deus está dizendo, o meu Espírito te capacita a você ir até Ele e te pregar o Evangelho.
assim: hoje se cumpriu a escritura entre vós. Quando ele lê e fala isso, quando ele lê, eles admiram ele. Porque é bonito você admirar a mensagem do pregador. Duro é você aguentar o confronto da mensagem. Quando a mensagem não, que a mensagem é linda, mas quando ela vem confrontando o meu pecado, a minha vida errada, não, foi até bacana, o pregador começou bacana, mas na hora que começou a descer cajado, irmão, Lamanderébia, o Senhor é o meu pastor, aleluia, disse Davi, ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara, tá, irmão? E o teu cajado, eles me consolam, tá falando, mesmo quando Deus manda cacetada, eu estou sendo consolado. Mesmo quando Deus usa o cajado, eu estou sendo consolado. Ai de mim se não for a vara do Senhor, ai de mim se não for o cajado do Deus vivo. Tem gente, pastor, que fala que Jesus é o pastor dele, mas não gosta de cajado. Mas irmão, por que você pega cajado? Prega com você. Porque é tempo de brincar, irmão. É tempo de consertar. Aleluia. É tempo de consertar com Deus. É tempo de conserto. Você não vai ver isso aqui na televisão, não. Você está preocupado com outra coisa. Aleluia. Não. Eles vão perder a audiência se vocês falarem isso com você. Mas eu não ligo em perder a audiência. Deus quer a tua alma. Deus está preocupado com a tua vida, com a tua alma, com a tua vida espiritual. Olha para você ver, irmão. Ele entra na sinagoga. Eles admiraram o discurso dele. Ele senta na cadeira e começa a falar assim: mas não é esse aí o filho de José, o carpinteiro, aquele que seus irmãos estão entre nós? Não é esse aí, aquele menino? Como é que entra na sabedoria para ele? Aí Jesus fala assim: certamente você dirá, médico, cura-te mesmo e faz aqui em Nazaré o que nós ouvimos você falar que você fez lá em Cafarnaum. A gente fala para ele assim: certamente o profeta não tem honra na tua casa, na tua terra. Sabe por que eu fiz lá fora? Porque dentro da minha casa vocês não me honraram. Alamanderélia, canto na lavácia. Porque às vezes, Alamanderélia, Deus não está curando mais na igreja. Alamandarábia. Não estou vendo mais o cego enxergar, não estou vendo mais o paralítico andar. Deus está dizendo, porque eu ouço falar que Deus lá na África, eu vejo na televisão fazendo lá, fazendo cá, mas não faz aqui, não faz ali, eu não vejo. É porque às vezes eu não estou honrando Jesus na casa dele. Olha para você ver. Admira o discurso, mas rejeita o confronto. Parece muito a geração de hoje. Admira o pregador que prega bem, mas na hora do confronto, não dá para aguentar não. Aí Jesus falou para ele assim: olha, havia muitas viúvas em Israel na época do profeta Elias, e a nenhuma delas Deus enviou Elias a não ser em Serepta, em Sidom, fora de Israel. Jesus está dizendo assim: havia viúva dentro da casa, padecendo necessidade. Quando Elias orou, o céu fechou, houve fome na terra, e no meio do povo de Deus havia muitas viúvas, mas Deus resolveu levar a providência para fora da casa. Por quê? Porque dentro da casa não estava honrando a Deus. Meu Deus! Havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, mas nenhum deles foram purificados a não ser Naamã, o Ciro. Jesus está dizendo assim: havia muitas pessoas que precisavam ser purificadas no meio do povo de Deus, mas Deus levou a purificação também para fora. Por quê? Porque às vezes dentro da casa não honraram a Ele. Quando você honra a Deus, tem providência. Quando você honra a Deus, tem purificação, tem remissão de pecado, tem perdão, irmão. Rejeitaram a Ele, irmão. Pegaram Ele agora, levaram Ele para fora e queriam matar Ele. Queriam acabar com o propósito de Deus, porque Jesus pisou nessa terra com um propósito: me salvar e te salvar. Naquele momento passaram a mão dele e falaram: agora eu acabo com o propósito de Deus. Mas Jó disse assim: eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado.
Não se mata o propósito de Deus assim, do dia para a noite. Não é só passar, não é só tocar a mão em mim e você que vai matar o propósito, não, irmão. O meu propósito, seu propósito, pode acabar, pode passar, mas o propósito de Deus não passa, não, irmão. Estou aqui para profetizar na sua vida. Que por mais que o diabo tenta te lançar a mão, o propósito de Deus ele não pode impedir na sua vida, não, irmão. Tentaram lançar ele. A Bíblia não fala como, mas Jesus estava no meio deles, parece que eles ficaram sempre de tanta glória. Agora Jesus deixa uma igreja, uma sinagoga que ama, que admira o discurso do pregador, mas rejeita o confronto da palavra. Agora ele vai para outro lugar. Que lugar? Aquele lugar que ele fazia muito milagre. Ele falou assim: faz aquilo que nós ouvimos você fazer lá. Ele fala: já que vocês não querem me quer aqui, eu vou para lá. Sabe por quê? Jesus não fica onde que eles não amam a palavra. Jesus não fica onde que ele é rejeitado. Jesus não fica no lugar onde não ama a palavra dele. Ele não fica no lugar onde que ele é rejeitado, onde tenta matar o propósito dele. Não, ele vai para Cafarnaum novamente. Chegando em Cafarnaum, ele encontra outro problema. Entrando na sinagoga de Cafarnaum, diz a palavra, ele encontra um homem possesso de demônio. O homem olha para ele e o demônio fala assim: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vieste nos destruir agora? Bem sabemos que tu és santo de Deus. Jesus fala assim: cala a boca e sai dele. Irmão, dentro da igreja tinha um demoniado, cheio de gente religiosa, e tinha alguém lá no meio dele chamando Jesus de santo. É Deus. E todo mundo que me diz Senhor, Senhor. Ah, meu Deus. Pensa comigo, olha, está lá dentro, cheio de religiosos, tinha líderes ali dentro, mas só Jesus conseguiu perceber que tinha um demônio. Muito pelo contrário, mudei agora. Não foi Jesus que percebeu que tinha um demônio, era o demônio que percebeu que Jesus entrou na casa. O demônio está com medo, aqui eu não posso ficar, por quê? Porque aqui entrou o Senhor dos Exércitos. O Santo de Israel entrou aqui nessa noite. Aqui eu não posso ficar, irmão. Eu estou profetizando que qualquer espírito maligno está agindo na tua vida, ele vai bater em retirada agora. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Esse espírito maligno que entrou na sua vida tentando destruir o seu casamento, a tua casa, te colocar em cima da tua cama inferno, ele vai sair agora. É pelo poder que há no nome de Jesus. Eles ficam admirados com Jesus e falam assim: lá em Cafarnaum é diferente de Nazaré. Lá fora é diferente da casa, na casa não honra Jesus, mas lá fora eles querem um milagre. Eles olham para assim: nossa, que pregação diferente, você viu que autoridade? Até os espíritos caem fora. É ele chegar, o demônio vai embora. Porque no lugar onde Jesus reina não tem espaço para o diabo agir, irmão. Se Jesus reina na sua vida, o diabo tem que correr. Você vai bater no peito e falar assim: Jesus reina na minha vida, diabo, e não tem espaço para você na minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai da minha família. Jesus agora, irmão, vou finalizar. Ele sai dali após uma grande libertação. Ele entra na casa de Pedro, foi o texto que nós lemos. Aleluia! Ele entra na casa de Pedro, irmão. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, como? Cheia de febre. Uma febre de muitos graus, alta. E naquela região era costume, às vezes a malária, porque na Palestina tinha regiões pantanosas. E essa mulher sofria dessa grande febre, dessa febre alta. E a Bíblia vai dizer que ele entrando na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma com febre. E a Bíblia diz aqui, olha que lindo, olha que maravilhoso. Versículo 8: e levantando Jesus da sinagoga, saiu da Cafarnaum, libertou alguém, entra na casa de Pedro, Simão, e a sogra de Simão estava enferma, e rogaram-lhe por ela. Oraram por ela. Rogar, fala de dialogar com Deus. Jesus é Deus. Rogaram-lhe por ela. Qual é o resultado de você rogar a Deus por alguém?
Versículo 39. E inclinando Jesus para ela, repreendeu e a febre a deixou. Quando você ora, irmão, Deus inclina por você, Amanderédia, Canto Naravas, e Ele repreende o mal que te assola. Quando você ora por alguém aqui, não falaram quem foi que eu rogava Jesus. Falaram assim: Jesus, tem alguém aqui que está precisando do Senhor. Oração. Ele agora vai e inclina para ela e repreende a febre. Marcos, quando vai dizer no capítulo 1, Marcos vai usar um termo diferente, vai falar assim que ele tocou ela pela mão. Mas como assim? Inclinou, tocou. Deus inclina para você, te pega pela mão e repreende a ação do diabo na sua vida. Quando você ora, Deus inclina. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para... Ele se inclinou! Quando você ora, irmão, Deus se inclina para te ouvir, porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Vai glorificando, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E você é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, mas mesmo assim, Deus te ouve. Mesmo assim, Ele inclina seu favor. Qual é o resultado da cura daquela mulher? Jesus inclina para ela, toca na mão dela, repreende a febre a deixou. O que ela faz? Começa a servir Jesus. Jesus não cura ninguém à toa. A mulher já entendeu o mistério, foi revelado. Opa, está faltando café na casa, Jesus. Senta aí que eu vou fazer café. Tem almoço, olha, eu vou fazer. Fica à vontade, Jesus. O Senhor me curou e eu vou te servir. O Senhor neste momento. Deus não te dá a bênção à toa, Ele te dá a bênção para o nome dele ser glorificado, irmão. Qual é o resultado de Jesus entrar na casa de Pedro? A casa de Pedro virou um hospital. Sabe por quê? Porque logo ao pôr do sol trouxeram a ele enfermos e demoniados, e ele curava a todos, e expulsava demônios. Os demônios saíam gritando: Tu és o santo de Deus. Ele cala a boca, porque o demônio sabia quem ele era. O mais engraçado é que às vezes até o demônio sabe quem Jesus é, e tem muito crente que não sabe. Até o demônio declara que Jesus é santo, mas tem crente que não faz isso. Ai, meu Deus. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, Ele fez um milagre lá dentro. Ele levou a cura para lá. Lá virou um hospital espiritual. Quando Jesus entra na sua casa, levanta sua mão, levanta sua mão. Quando Jesus entra na sua casa, casa de vida, quando Ele entra na sua vida, Ele te libertou, não te libertou? Ele vai te usar para libertar. Ele te curou, não te curou? Ele vai te usar para impor mãos sobre os enfermos e curar os enfermos. Quando Jesus entra na sua casa, Ele entra na sua vida. No seu portão pessoas vão bater. Ora por mim. Vamos lá na minha casa, faz uma oração. O que Jesus fez na sua vida é muito lindo, é muito glorioso. Prega para mim que eu quero ver Ele fazer na minha também. Jesus foi tentado e venceu. Jesus foi rejeitado e mesmo assim continuou. Às vezes você foi tentado e está falando que está difícil demais. Às vezes você foi rejeitado e foi rejeitado na própria terra dele. Mas mesmo assim ele continuou. Ele continuou com o resultado.